Bom dia, pessoal. Vamos hoje é o dia 16 de fevereiro e vamos aqui analisar algumas empresas que saiu no filtro do programa que eu desenvolvi para que fica olhando aí indicadores do mercado, né, da Bolsa Brasileira. São 160 empresas listadas na B3, logicamente, porque é só 160. Peguei as melhores aí em questão de o valor da ação, ou seja, as que são menos de R$ 1 por ação não peguei, então vocês devem estar se perguntando, ó, a Oi não está aqui e outras assim também que estão aí na casa dos centavos, e essas não estão. E tem que ter um volume razoável aí que sejam boas, empresas boas para analisar. Então, dito isso, eu desenvolvi esse programa aqui em Python. Claro, para quem está chegando agora no canal, eu sou da área de tecnologia, invisto na Bolsa de Valores há pouco mais de 10 anos, né, na Bolsa na B3. Meu perfil sempre foi swing trade ou segurar bastante a ação, às vezes carrego assim meses uma ação dependendo do setup. E E quando eu comecei a usar tecnologia para me filtrar as empresas, identificar eh, boas oportunidades, começou a dar certo, né? Porque a gente tem muita empresa para olhar e aí perde-se muito tempo fazendo isso. Então aqui a minha ideia, a proposta do canal é fazer vocês ganharem tempo. Vou mostrar algumas empresas que saem nos filtros, vou explicar os setups. No momento eu estou com 3 setups configurados, mas a minha ideia é chegar no total de 9. E pegando assim os principais setups, não é nada muito complexo, nada muito mirabolante, são setups simples, tá? Simples de explicar também. Então, desde que eu comecei a analisar dessa maneira, foi, foi gerando melhores resultados. É, é bom assim falar um pouco do disclaimer aqui. A ideia aqui nem é sugerir empresas nem nada, é, é a gente estudar e analisar juntos eh, as empresas olhando graficamente. Eu não vou ver fundamento da empresa, não vou ver nada. Vamos estudar, vamos aprender sobre análise gráfica. Eu fiz alguns cursos no passado, estudei muito sobre esse tema, são esses 10 anos aí olhando gráfico. Me considero uma pessoa assim, vai mediana aí na análise de gráfica, né? E a questão é sempre estudando, sempre evoluindo nessa questão. Mas eu tenho uma vantagem em relação às outras pessoas que já são tops na análise gráfica ou de investimento no mercado financeiro, porque eu estou atrelando tecnologia. Então, eu estou usando a tecnologia para me ajudar. E agora com inteligência artificial, melhorou muito. Então, eu aplicando tecnologia me ajudou muito a identificar esses possíveis oportunidades nas empresas, né? Então a gente vai aqui conversar um pouco sobre o mercado financeiro. Nós vamos ver algumas empresas, vamos olhar elas no gráfico e vamos tirar conclusões, né? Basicamente é isso. Então aqui que vocês estão vendo na tela é o resultado desse programa que eu rodei hoje. Hoje é dia 16, segunda-feira, mas ela vai pegar dados do dia anterior, então de sexta-feira 13. Os dados aqui são de sexta-feira 13, para ver se a gente identifica alguma oportunidade para brincar hoje, segunda-feira, né? Quando o mercado abrir, seria para rodar hoje. Então, assim, aqui você pode ver aqui um pouco mostrando, né? Esse é um resumo, então eu pego 5 dias, os últimos 5 dias, então de sexta-feira até segunda-feira, mais ou menos, com as ações. E alguns dados, indicadores interessantes, assim, como né, os médias móveis, RSI, estocástico, todos esses indicadores, e depois eu tenho meus 3 setups que eu vou explicar para vocês.
que eu tem um deles particularmente que eu gosto muito, deu muito certo para mim, que é quando identifica a tendência, quando tem um cruzamento de média móveis, uma de curto prazo, que são de 9 períodos, e outra também curto prazo, mas um pouquinho mais, que é de 21. Elas cruzando para cima ou para baixo, vou fazer a operação de compra ou venda. E, e ela tem uma confirmação, ela tem uma lógica de um setup de esperar uma confirmação para ver. Mas já aconteceu, vamos aqui mais olhando as empresas aqui, mas já aconteceu assim de eu esperar essa confirmação e perder uma ótima oportunidade, né? Então, eu tirei essa confirmação para e aí a gente analisa no gráfico juntos para ver se realmente é uma boa ou não. Então aqui tem dos últimos 5 dias, mas eu tenho uma outra planilha que mostra de um ano, né? Que é onde ele extrai as informações para poder, de setup e tudo mais, para poder dar essa de 5 dias. Mas se precisar olhar de um ano, a gente olha, dependendo aí do que vier. Então é isso, a ideia é todo dia um pouquinho aqui, todo dia a gente vai vendo alguma empresa. E depois vocês vão pondo nos comentários se tem alguma coisa que vocês querem ver, ou algum setup que alguém conheça e quer que coloque aqui no programa, a gente pode ver de colocar e vamos acompanhando dia a dia, sempre tem empresas novas aí caindo no filtro. Então, por exemplo, assim, tem um aqui que ele mostra assim, por exemplo, o rompimento, né? Possível rompimento para cima ou para baixo. E quando vamos ver se tem algum true aqui, não, ó, então não tem nenhum de possível rompimento para cima, vamos ver para baixo, também não temos nada. E aí se tivesse algum aqui true, que teria um possível rompimento, teria que esperar, tem uma outra coluna aqui que é para confirmado, assim, que confirmou o rompimento. Mas aqui não temos nada. Uma outra coluna aqui interessante, sideways, é quando você está, o papel está lateralizado, assim, está andando de lado. Não tem uma definição. Então, aqui tem um papel andando de lado, aqui alguns papéis andando de lado. Vamos dar uma olhada nele, porque às vezes, dependendo dessa lateralização, às vezes pode estar chegando perto de um rompimento. Não sei, vamos dar uma olhada na DASA 3. A DASA é uma que esses dias eu estava olhando e ela me chamou a atenção. Então, vamos para a DASA. Aqui, ó, até tinha deixado aqui as linhas, que parece que ela está fazendo um squeeze, né? Ela está afunilando, afunilando, e pode ser que chegue aqui lá pelo dia 24. Pode ser que afunile e aí tem esse rompimento. Então vamos ficar de olho nela, apesar de que está respeitando aqui né? Está afunilando. Possivelmente no dia 24, 25, final de mês. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui a gente já vê um movimento bem característico do de lado. Então, assim, o filtro está funcionando. Esse filtro está funcionando, identificou, isso que é legal, né? Você usa a tecnologia, linguagem de programação e tudo mais, e consegue identificar esses padrões que está. Essa etapa aqui, essa parte aqui está mais lateral, o lateral, né? Quando caminha lateral, esse período aqui, mas se você analisa com mais o histórico assim, você vê que ela está afunilando, né? Deixa eu ver essa. Ah, ela cresceu. Puta vida, olha isso. Mas que alta é essa? Ela subiu muito recentemente. Meu Deus do céu. Quantos por cento dá isso? Ver se eu consigo pegar aqui, porque. Mas. Ô louco, meu. Mas quem que pegou essa alta aqui tá feito. Isso foi quando? Outubro do ano passado, olha isso. 130 e eu não cheguei lá no topo ainda. Ô louco, meu. Quanto isso aqui deu o quê? Uns 200%? Mano, e aí, tá voltando no preço que era. Então, isso é uma.
possível aí, bom, o mercado está vendo o que que vai fazer depois de uma alta dessa, tem que tomar um fôlego, né? Acho que o papel talvez brigue um pouco aí. É esperado uma correção depois de uma alta dessa, né? Se espera uma correção. Olha, foi fazendo aqui o movimento, respeitando. Pô, que lindo isso aqui, hein? Parabéns para quem pegou isso aqui. E agora, pá, pode ser que dê, assim, se eu tivesse uma bola de cristal e adivinhasse o que o mercado vai fazer, eu nem estaria gravando vídeo aqui, né? Eu operaria mesmo sozinho e ganharia meu dinheiro e não, né? Não precisaria se eu tivesse a bola de cristal. Então, não sei. Aqui é achismo, tá, gente? Aqui é o mercado que vai decidir se continua subindo ou dá uma corrigida e cai um pouquinho, mas nossa senhora. Então é isso. Vamos ficar de olho na DASA, porque agora eu tô curioso, hein, do que vai acontecer. Se vai continuar subindo ou se vai dar uma corrigida, né? Pode ser. Eu já vi muito acontecer isso de lá muitos anos atrás, de sobe essa paulada aí, esse rally, depois dá um período de lateralização, corri- a própria lateralização já é a correção e depois volta a subir de novo. Vamos ver, vamos ver. Mas interessante, hein? Então, eu gosto de pegar DASA não, eu gosto de pegar esses que anda de lateral, que às vezes pode ser uma oportunidade, assim, o mercado está digerindo aquela informação e está vendo o que vai acontecer. E aí depois você pode, às vezes, dar uma entrada aqui põe uns stop loss assim bem justinho, né, para não perder muito, porque o rompimento assim, quando dá o squeeze, é para cima ou para baixo e é porrada, né? Então aqui a gente vai monitorando, vamos ver como ela vai aí no final do mês e ver o que que vai acontecer. Isso é mais de termo de curiosidade mesmo. Agora eu fiquei curioso com a DASA. Vamos pegar a próxima, que é a Frasle. A Frasle é outra que putz, no passado eu investia nela a longo prazo, só me deu alegrias, só alegria. Gosto muito da Frasle. Vamos ver ela. Já teve uma queda, depois o papel tentou recuperar, depois toma uma pressão de venda. Mas olha, tem aqui parece um fundo bem definido aqui, ó. Ou seja, daqui não passa. 21 e 40, daqui não vai. Agora, né, a gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. Vai ter um outro aqui bem definido. 19, né? Mas ele tá aqui caminhando. Tá de papel lateral e por enquanto ele tá respeitando a banda de Bollinger, né? Quando sobe muito, cai, desce aqui, sobe e quanto que tá? Uma 7%, é, a banda. Então é isso, acho que o papel aqui, vamos acompanhar a frase ali também, mas pelo jeito é isso aqui, ela vai ficar um tempinho aqui. Não tem nada definido. Ou, por enquanto ela está respeitando a banda de. Não sei se teria algo aqui, não. Bom, essa é um papel lateral. O que, que deu aqui no dividendos? Beleza, dividendos. O que, que isso aqui foi? Foi neutro. Tá caminhando o papel. Uma ótima empresa. Paga dividendos. Beleza. Então aqui não tivemos nenhuma assim, algo que fosse muito relevante para poder brincar um pouco. Bom, esses são da lateralização. Agora, vamos ver outros indicadores e outros setups. Bom, aqui tem um monte de informações. O slope dá um pouco de ideia se está indo para cima ou para baixo o papel, mas ele sozinho não, ele é uma das entradas do meus setups, que é uma das informações que analisa o programa para
identificar as possíveis oportunidades. Então, agora isso aqui é o tal do pullback. Esse eu acho interessante. Então vamos ver se tem um de empresas que estão de pullback de para cima, né? Para trabalhar em compra. E aí eu sempre uso um sinal de entrada. Então tem que ter confirmação. Então tem que trabalhar com esses dois ligados aí no true. E até o próprio programa me dá uma sugestão de entrada, stop loss e quanto de risco, porcentagem aqui 14%. Esse stop loss aqui, se ele se bate aqui, estaria 14% de é o risco, né? Mas vamos olhar as empresas primeiro, se é algo interessante. A própria DASA, que a gente falou, a DASA, assim, ela tá indo pro squeeze aí. Acho que esse pullback aí não tá legal. É porque antes ela tava no pullback, né? Vamos ver a Light. Antes a DASA tava no pullback. E aí ela entrou só rapidinho na DASA aqui. E ela tá fazendo o squeeze, mas ela tava aqui, ó, no pullback. Então acho que isso talvez o programa aí pegou, mas já é coisa passada já. Vamos ver a Light. É, até faz sentido aqui, talvez assim uma possível inversão, né? Porque ela vinha caindo, chegou aqui embaixo, aí fez um movimento, aí teve essa alta aqui, trouxe para baixo, respeitando, teve até um cruzamento aqui das médias móveis. Quando cruza para cima a média móvel, às vezes pode indicar uma tendência de alta. É um outro setup que eu tenho que eu gosto muito já me deu muito certo, mas ele precisa analisar bem se faz sentido ou não, precisa de confirmações. Então ele veio até aqui, ó, passou bastante a banda aqui puta, veio até aqui. Caramba, que força compradora é essa, hein? Deu 7% no dia, mas se pegar até o topo, 17% de alta num dia. A galera veio com força aqui, hein? A galera veio com força. Acho que acharam que tava barato aqui a Light. É, meu. Olha só o movimento de tendência baixista que ela teve. Vou pegar aqui mais ou menos. 36% baixando assim, né? Com os movimentos do mercado, né? Mas olha só, se você pegar aqui, ó, tá com pinta que não é inversão não, que continua baixando. Seria uma tendência de baixa mesmo. Mas vamos ver. O programa achou que talvez, esse movimento aqui, né? Deixa eu usar um lápis aqui. Esse aqui pode ser? Isso aqui que ele fez, ó. E que talvez poderia ser uma inversão, né? Às vezes quando faz esse W aqui, ó, pode ser uma inversão. Tá? E por isso que acho que o programa entendeu que talvez agora iniciaria um, um movimento de pullback para cima. E de fato ele está respeitando. Ó, chegou aqui, deu aqui uma indecisão, mas você pode ver que ele fechou no negativo, mas olha só a potência aqui de compra, né? E o papel foi lá para cima. Então, forte compra aqui, tá com jeitão até de, de dar uma inversão e realmente começar a tendência de alta. Isso aqui é para monitorar de perto. Isso aqui é de monitorar de perto, que pode ser que tenhamos uma inversão aqui e o papel comece a subir. Vamos marcar a Light. A Light está interessante. Agora a gente tem que olhar mais para frente. Pegar a Light aqui. Hoje seria para operar hoje, né? 16/2. E que preço que ela tá? O preço que ela tá 4 vamos pôr aí 4,90.
e seria para operar na compra. Esse está bem interessante. Só que ela está um pouco abaixo aqui né? Fechou um pouco abaixo aqui. Teria que esperar o dia de hoje, de amanhã, ver o que vai acontecer. Se, se dá um positivo aqui e começa a subir, pode ficar interessante, hein? Uns 2 candles verde aqui já daria uma boa confirmação. Vamos ver. Temos que acompanhar. Mas é legal, hein? Esse da Light tá legal. Bom, vamos ver este cara aqui. Acho que é de ensino, né? Se me recordo bem. Ensino não, participações. Agora eu não lembro o que era Edux. É, tinha pinta, tinha jeitão que ia fazer pullback aqui, sabe? Tipo, como que o papel vem até aqui, bate aqui, né? E volta a subir, mas com essa queda aqui, isso aqui, não sei, hein? Esse acho que não tá bom. O que que ele veio aqui um pouco de lateral? Quis dar né, uma subida aqui, mas não sei, hein? Tem muita gente querendo vender, né? O que nós temos aqui? Ah, vai ter relatório, né? Vai ter relatório em meados de março. Vamos ver o que esses relatórios vai vir aí. Se vem notícia boa, pode ser, né? Vamos ver. Bom, continuando aqui, CEMIG. Vamos para CEMIG. Vamos com CEMIG. O que aconteceu com a CEMIG? Opa! Esse é um clássico pullback aqui, hein? O que tem aqui? Que evento aqui na sexta-feira que aconteceu aqui? O que aconteceu na sexta-feira? Brasil, Semic Buy, Serena, Steak. Ah, comprou, ganha aqui, a pipoca. Compraram a pipoca. Bom, não sei o que é isso. E depois tem uns relatórios também no final, meados de março. Mas isso podemos ver uma possível. Olha, fez aqui e tá fazendo. Fez pullback, deu outra paulada. O papel bateu lá respeitando aqui, já voltou a subir. Então, isso aqui foi na sexta-feira. É que esse candle aqui, um pouco perigoso isso aqui, hein? Perigoso não, né? Vamos ver hoje, segunda-feira. Eu acho que isso aqui é uma tendência de alta. Tá toda Tandapina, ó, cruzou as médias aqui e depois não tá subindo, sabe? Ele vem para a média dos 20 dias do Bollinger, né? E aqui também, ó, subindo, né? Então acho que parece que é esse corredor aqui do rally. Torcer para ter um rally, só que tem o último topo. Esse cara, no 12,24. Então talvez dá para dar uma brincadinha aqui até os 12,24, mas vai ganhar 5%. Não sei, hein? Teria que esse resultado aqui tinha que vir muito bom para ele romper esse topo. O resultado aqui tinha que vir muito bom. Ó, receita estimada de 9 bi para poder romper esse topo. E aqui quando que aqui tinha uma receita estimada e foi superior, hein? De 6%. Mas mas é que teve esse daqui negativo, mas pô, pouca coisa, né? Mas enfim. Não, 17% não é pouca coisa não. Mas enfim. Teve um negativo aqui que fez o papel cair e o pessoal achava que, bom, teve uns bons dividendos. 2 dividendos aqui. E aí começou a essa de alta. Então vai depender um pouco assim desses resultados, tá? Para ver se ele só vem até aqui de novo e volta a cair, ou se ele consegue romper. Se ele conseguir romper, meu amigo, o que nós temos de histórico aqui?
O papel já está dentro das máximas. Isso aqui de 2024. É. Para romper isso aqui tem que estar muito bom, muito bom. Não sei, mas dá para brincar. Aqui eu vejo assim, 4% não é muito. Acho que não vale a pena o risco. Mas se quiserem brincar, esse está bem característico assim do pullback que vai continuar fazendo esse movimento aqui. E papá, vem para cá, e vai subindo assim, e aí vai chegar aqui e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Aqui que nós vamos ver. É isso. Vamos, CEMIG, vamos olhar só de curiosidade mesmo, né? Mas eu assim, não operaria, né? 4% assim eu não operaria. Mas, não sei, para quem, tem gente que atrai, que gosta. Eu vou pôr aqui CEMIG só para acompanhar. Igual a DASA também é para acompanhar. A DASA eu fiquei curioso da DASA. E a CEMIG é CEMIG 4, né? Isso. Vamos acompanhar a CEMIG. Última data que a gente viu alguma coisa. Agora, vimos esse de pullback de compra. Vamos ver pullback de baixa, né? Quem gosta de operar vendido. Eu, particularmente, foram pouquíssimas vezes que eu operei vendido. Eu não gosto de operar vendido, mas isso é coisa minha particular. Mas também, assim, são movimentos normais do mercado, né? Tem correção, tem tudo isso. Então, você pega você opera comprado numa altista e depois faz a correção, você opera vendido e assim vai, mas eu nunca gostei. Mas eu tenho vários amigos que operam vendido, adoram operar vendido. Então esse aqui é o sinal pullback de compra, pullback de venda. Vamos ver quem está de venda. Tem pouco, olha só, tem poucos aqui e não deu nenhum sinal, nenhuma confirmação de uma possível entrada. Vamos dar uma olhada rapidinho de que papéis são esses? Mas se não vem com o setup ali, o sinal de entrada, às vezes não sei. Pode ser que não seja nada. Eu sinceramente não sei nem por que ele deu o pullback de venda se o papel está subindo. O papel está subindo. Foi o setup de venda, né? O papel está subindo aqui. Vou voltar aqui na. Isso também, às vezes, é o que? Eu tenho que fazer alguns ajustes na minha lógica lá, na hora de identificar os setups. Esse aqui eu peguei de. O que ele fala aqui? É mais para cá. É tanta coluna, ó, pullback. Não tá com cara de pullback de venda, o papel tá subindo. O que ele achou? Isso eu vou ter que ajustar no programa, porque esse aqui. Mas tudo bem, é uma oportunidade para quem. Nossa, mas que queda, hein? Talvez. Esse aqui é quase que neutro, né? Esse relatório aqui. O que tem esse aqui? O que mais teve aqui? Teve uma notícia bombástica. Bom, uma notícia até que interessante. Porque ele vinha de relatórios negativos. E de repente veio um relatório positivo depois de muitos negativos. Olha, muitas surpresas negativas. Eita vida. E aí de repente um resultado, pode ser, de repente um resultado positivo, mesmo que seja muito próximo do neutro, dá um fôlego, né? Dá uma alegria no investidor, né? E fala, opa, agora vai, sabe? Mas uma quedinha, é, eu acho arriscado, hein? Acho arriscado, mas ele está respeitando bem, olhando só assim graficamente, né? Ele está respeitando bem. Banda de
de Bollinger, as médias móveis. Tá vendo? O papel vem aqui, daí se foge muito, pá, põe para baixo, mas na parte da banda embaixo, só veio testar uma vez aqui, depois ele tá mais de cima e agora parece que ele tá meio lateral, hein? Não parece? Que tá meio lateral. E eu às vezes gosto de operar lateral porque você tem previsibilidade, hein? Opa, oi, 8% tá bom, hein? Se ele ficar brincando aqui, porque você fica, aí é quase que não diria um day trade, mas você carrega o papel 2, 3 dias, sabe? E fica operando dentro dessa margem aqui. Interessante, hein, também. Interessante. Ah, deixa eu ver se na planilha não pegou o lateral. Sideway. Não pegou. Ainda não deu sideway. Então, vou pôr a Jales aqui na nossa de acompanhamento. E o que eu falaria para vocês? É que hoje já está custando 3. Então, assim, chegar aqui. Então, assim, na hora que chegar perto dos. Põe lá, pedido de compra, sabe? 2,80. 2,89. Põe lá, pedido de compra, 2,89. E aí você vende a 3,06. Vende a 3,06, né? Você pode, e como é compra, venda, é papel lateral, lateral. Tem muita gente que eu escutei muita gente, né, que eu estudava e tudo assim, continuo estudando, mas eu lembro na época do lateral, eu gostava de brincar no lateral. Por causa disso, você quando está bem definido assim, consegue fazer uns compra e venda, só que gasta muito tempo, né? Você tem que entrar lá no broker, compra, depois vende, e tem que ficar acompanhando o papel, coloca os stop loss. Isso gastava tempo, assim. Era uma coisa que me divertia, mas gastava meu tempo para ter aí um lucrinho. E tem muita gente que fala assim que, porque às vezes o papel vem de lateral e depois tem um rompimento. E já aconteceu de eu estar brincando numa ação no lateral, teve um rompimento para cima, e se eu somasse todos os lucros que eu tive operando no lateral, não dava o lucro, a porrada da subida do rompimento que eu deixei de investir, porque eu tinha lá o preço de venda, né, aqui na linha aqui, então o papel estourou lá para cima e eu vendi, né, porque estava programado para vender e vendeu. E aí por isso que é bom trabalhar com parcial também e fica um pouco carregado, você deixa um pouquinho para esses, também é uma boa estratégia, assim, né? Você brinca um pouco aqui, mas deixa um papel ali, se der rompimento para cima, você segura um pouco, né? E eu não fiz isso, então eu perdi uma subida. Então, o valor da subida, na época, porque depois você fica assim, na hora que o papel está no rally, você fala, eu entro agora ou espero? Você fica naquela dúvida, entra ou espera? Entra. E aí estava no rally, eu não entrei, porque tipo assim, tinha subido uns 20%, eu falei, nossa, subiu 20%. E no final esse papel, em 2 meses, subiu 70%. E eu não entrei, fiquei ali com medo, né? E não entrei. E quando eu estava no lateral brincando, sei lá, eu ganhei 15%. Pô, mas pegar um rompimento de subida desse, você não faz nada, você fica parado e ganha 70%. Então, ou seja, é isso, né? São os riscos do mercado. Então, aqui seria esse cara menos esse, dividido por o preço de início. Ou dividido por esse cara. E aí você transforma em porcentagem. Seria isso aí, 6%. Né? Daria para brincar um pouco no lateral aí no 6%. Vamos ver. E. Aí. A próxima. Vamos para a próxima. E aí ele fala aqui, se eu fosse operar. É que ele fala para operar no pullback, mas a gente já falou de um
possível lateral aí. BMG, banco BMG. Banco, né? BMG não é banco? É banco. Qual que é o setup? É o setup de pullback, né? Já tô me perdendo aqui nos setups. Sinal de... Ah, pullback de venda. Ah, tá dando pinta mesmo. Aí teve uma bela alta aqui. Fala aí quem pegou essa alta aí. Ó, imagina, isso que eu gostava, de carregar o papel assim, ó, 170 dias, né? Ficar quase um ano, aí 6 meses carregando papel. E aí você vende. Quando vender esse aqui, 40%. Quando pegasse a máxima, é 60, né? Mas começou nessa hora de escolher, de pegar preço, eu sempre compro na máxima, sabe? Eu tenho azar de pegar esses preços aí, é difícil pegar no meio. Então eu sempre faço cálculo assim, pegando o pior cenário, né? 40%. 40%. Que isso aqui, olha só. Então, é esse setup, esse padrão que eu gosto. Assim, ó, cruzou as linhas móveis. Deu aquela brigadinha assim, mas aqui sim, cruzou. E você tem 3 candles super positivos que vão até a banda de Bollinger superior. Isso aqui é uma baita de uma super confirmação de reversão de tendência, assim, sabe? Confirmou mesmo o cruzamento das médias móveis. Aí tem a correção, porque chegou na banda de Bollinger, normal, vai ter correção. Respeitou a média móvel. Meu, aqui, filho, entra sem dó. Entra na certeza que vai ser tendência de alta. Então vamos supor assim, tivesse entrado aqui, né? Talvez muita gente teria vendido aqui. Eu mesmo assim teria feito uma parcialzinha aqui, com 9%, mas se aguenta, se tem estômago para segurar, filho, olha só, 40, 30%. É, esse setup aqui que eu gosto, esse padrão aqui que eu gosto de, se tem esse cara aqui, foi esses que me deram só alegria, deu muito certo. Então agora, parece que ele está indo como ele cruzou as linhas para baixo, tá com pinta que agora vai ser uma pequena correção, assim, talvez o preço volte nessa faixa aqui, que foi onde deu uma briguinha, né? Deu um pouquinho mais de briga na hora dava na tendência aqui de alta, né? Pode ser que o preço volte para cá, que faça uma correçãozinha. Se bem que 17%, depois de subir 40%, né? Tá saudável. Se bem que logo aqui já temos o relatório. Se o relatório vem bom também, o papel só faz essa pequena correção e já volta a subir. Então aqui a teoria é que talvez comece um pullback e ele vai fazendo isso aqui, né? E vai fazendo até chegar em algum momento que volta a subir. E nos cálculos, né, que eu ponho, aí eu uso o Fibonacci, né, para estipular preço de entrada e loss, não sei o quê. Tá interessante porque o stop loss é só, acho que eu estou olhando 4%. É o segundo aqui. Depois eu vou colocar as faixas de segurar, melhorar a visualização aqui do Excel. Então, onde que a gente estava olhando? Cadê meus filtros aqui? Vamos ver aqui, vamos pintar aqui de outra cor. Então, por exemplo, aqui, o que ele está me falando? Vou colocar um stop loss e vou arriscar quase 5%, mas eu vou tentar ganhar 11%. Então, seria uma entrada no 4,90, está 4,80 aqui. Então, seria uma entrada no 4,90, mas vamos pôr aqui 4,85, né? Aqui no acompanhamento do BMG. Seria 4,85. E a saída dele no 5,28. 5,28 não é muito alto, não? Poxa, de onde ele tirou 5,28, gente? Se eu tô operando... Ah, que eu tô operando
Vendi. Ah, eu tô olhando no lugar errado, gente. É preço de venda. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Hum, é esse. Às vezes. O que que tá me dizendo aqui? Deixa eu apagar esse cara. Oxe. Ô, gente. O Excel pega na outra. Não sabia disso aqui, não. E esse cara aqui eu vou pintar de nenhuma cor. Tira a corzinha dele. No fio. Tá dizendo aqui que eu entraria, operar vendido no 4,84. O stop é no 5, então, ou seja, 4, quase 5% de risco, mas para ter um ganho de 5%. Podia ter um ganho maior, né? Mas isso também, essa venda, o preço, isso seria a primeira parcial, né? Ganha 5%, se o preço continuar caindo, a gente vai ajustando o stop loss, se continuar caindo, né? Aí vai aumentando o lucro, consequentemente, mas seria a primeira parcial, assim, 5%. Então aqui seria isso, operar vendido. Então o preço está no 4,80. Então assim, quanto mais para baixo, melhor, mas enfim, vamos dizer que eu compraria então a 4,83, vamos dizer, né? 4,83. E aí ele chegaria a. Quanto que ele falou lá? Que seria a primeira parcial? Primeira parcial no 4,50. Sim, porque 4,50 é aqui. Puxa. Oh, mas acho que esse cálculo tá errado, hein? Se eu tô aqui e vou até no 4,50, é isso aí, é uns 6%. Mais ou menos. Né, ele vai fazendo um movimento, né? Então, tipo, não é que ele vai cair lá direto no 4,50, ele vai fazer os movimentos aqui e uma hora vai chegar a 4,50 lá. Então é isso. 4,50. Então, vamos ver se chega. Preço fim, né? Primeira parcial. Operar vendido, venda. Seria para ganhar 6%, quase 7%. Interessante, interessante. Vou colocar todo mundo aqui no. Seria para ganhar 7%. Não, interessante, interessante. Esse seria de operar vendido. E outro também, vamos ver se tem essa outra empresa aqui, a CPFL, se está dando pinta de operar vendido. Deixa eu só ver uma coisa. Tem mais 9 minutos. Putz, CPFL tava dando pinta, hein, meu, de. Tá com cara, viu? Eu acho que vai. Você aqui, né? Ele fez isso aqui, ó. Bom. Mas que deu uma alta aqui, né? Jeitão de correção e. Olha. Aqui já muita gente deve. Aqui quando começou a lateralizar, né? Já teria saído. E depois, mas pega aqui, ó, se aguenta, né? Segurar todo esse. Tem estômago para segurar, né? Colhe os resultados. Ó, você sai de 28 e vem para 40. Então, ele. Puta força vendedora aqui, hein, meu? Olha, vários dias. Papel caindo. Olha, 10%. Então, e aí cruzou para baixo. E aí, o que está aparecendo aqui? Que vai dar os pullback em sentido agora de venda. Então, que o papel vai fazer isso aqui, daí ele vai respeitar as médias móveis, aí depois dá mais uma quedinha e vai respeitando as médias móveis e assim vai. É o que tem, é o que parece. Mas isso a gente só vai saber no decorrer dos dias. Saiu uma notícia boa aqui. O que saiu aqui? Boa, quer dizer, não sei se foi boa. Ah, depois tem que dar uma lida, gente, nas notícias, né? Tem notícia da CPFL envolvida. E aqui depois vai ter o relatório. Olha, você pode ver que aqui no relatório foi
bem positivo e deu essa alta. Vamos ver esse relatório aqui. Tá com pinta assim que é uma correção, né? Como subiu bastante, talvez o pullback aqui, né, tem uma pequena correção. Isso para mim pode até ser uma inversão, tá? Mas se vem uma notícia boa aqui, é uma correção, né? Correção normal do papel. Subiu bastante, corrige um pouquinho e volta a subir. Vamos ver. É, vamos ver. Assim, então seria bom comprar próximo da média móvel aqui de 51 e operar vendido. Você faz mais um movimento de baixa. Vamos ver. SPFL tem que acompanhar. Não tem. Pessoal, vamos de Uzi Minas. Uzi Minas. Aqui. Uzi Minas cruzou aqui para baixo. Pode ver que cruzou para baixo. E o que isso dá a entender que pode ser que role aqui uma tendência para baixo, né? De venda. E aí ele está aqui respeitando o. Bateu aqui, testou a banda de Bollinger, voltou, depois voltou aqui para a média. Então parece que ele vai ficar brigando aqui entre a banda de Bollinger e a média móvel, tipo, fazendo assim, né? A média móvel caindo. Deixa eu ver o papel, ele também tem pinta assim de correção, né? Subiu bastante desde o ano passado e uma alta aí de 58, 68%, né? Então podia ser só uma correção, desce um pouquinho. É, olha só, tivemos aqui um relatório positivo, bastante positivo, por sinal. Até o Kendo aqui foi bem, né? Fez a recuperação, bateu aqui. Até a média móvel deu uma subidinha. Isso foi na sexta, né? Foi na sexta. Olha só. Então, com esse relatório positivo aqui, pode ser que coisas que mudem, né? Porque foi muito positivo. Foi uma boa surpresa. Olha só a receita aqui. É 6% do que o mercado esperava. Ou seja, pode ser que, de repente, por uma notícia boa, o papel continue subindo. Olha só, a gente tem umas porradas dona aqui, hein? Mesmo com o relatório não tão positivo, né? Foi negativo aqui, né? O relatório de, dos ganhos, né? No lucro, mas a receita está subindo. E depois aqui a receita continuou subindo e o lucro subindo. Então, né? E mesmo assim com uma notícia não tão boa, mas aqui teve um relatório positivo. Mesmo com uma notícia tão boa, o papel subiu, né? Então isso aqui está com cara de correção e uma correção um pouquinho mais intensificada e depois acho que volta a subir, né, meu? Porque olha só. E aí nós vamos ter outro relatório em eh, final de março. Final de março, né? Não. Abril, maio. Isso aí. Em abril. Final de abril. É, é natural que ocorra uma correção, depois volte a subir. Mas claro, dependemos aí de relatórios positivos, né? Então, eu esperaria hoje, amanhã, ver o que vai acontecer aqui. Vamos colocar para acompanhar e a gente ver o que vai. Pode ser que o papel fique de lateral, né? Ou que tenha essa queda aí, que seria natural, tá? E depois para voltar a subir. Então, os em Minas vamos monitorar. Vamos acompanhar os em Minas, esperar que tenha algum momento favorável. Acompanhar. Então, até agora tivemos aí duas aí, oportunidades para fazer negócio, o resto acompanhar. Lógico que vai ter gente que vai falar, não, eu invisto, sabe? Eu entro aqui apostando, mas é muita especulação, sabe? E mesmo que graficamente tem indicações aqui que parece que vai vir uma descida, né? Mas enfim, quem quiser arriscar, arrisca. Eu espero muito. Quando eu entro muito na certeza, sabe?
Porque daí eu realmente, pô, a gente tem 300 empresas na bolsa, estamos olhando 160. Prefiro esperar o momento correto, um momento bom para fazer alguma coisa, né? Prefiro assim, mas cada um é cada um. Então, vimos aqui a última do pullback de venda e agora a gente vai ver médias móveis se cruzando. É o último setup que eu tenho, que é o que eu falei para vocês, que é o que eu mais gostava de operar, que opera com tendência, né? Então, aqueles que você segura o papel e vai. Então, eu gosto bastante. Vamos só achar ele aqui. E tudo isso é do setup de pullback. Total, total. Sinal de rompimento. O sinal de rompimento que a gente falou. Ah, não, eu estou logo no começo. Cruzamento de médias para cima. Esse é o cara, hein? Eu preciso ver depois. Isso. Médias para cima. Temos três. Temos três. Vamos ver quem são. Como é que chamava essa? Rio Recrusul. Essa eu brincava bastante, hein? Operava ela, essa eu já estava de olho nela. É, ela cruzou, deixa eu ver que data que ela cruzou aqui. Ah, no dia 9. No dia 9 de fevereiro, realmente, no dia 9 de fevereiro, antes, né? No dia. Ah, porque é isso que o meu setup aqui, a minha configuração que eu fiz, eu espero uma confirmação, eu não pego logo o cruzamento. Ela tem que ter um cruzamento, que foi aqui o cruzamento, e depois uma, uma pernada para cima. Tem que fechar no positivo no dia seguinte e tem mais algumas informações até que dê que seria uma tendência positiva. E realmente cruzou aqui, teve aqui uns candle bom, assim, de 13% de alta no dia, mas que Paula, por isso que eu gostava de operar na Recrusul, olha isso, hein? E tem umas quedonas aqui também. Mas é que a variação é muito grande, né? Então a Recrusul é boa, né? Num dia você ganha aí uns 10% para quem faz day trade, né? É, ela veio de uma bela alta também desde o ano passado. Você vê que todo outubro do ano passado foi o mês que todo mundo subiu, né? Pega aqui, deu, poxa vida, 400%. Quer dizer, você pega seu dinheiro e multiplica por 5 vezes em 3 meses. Parabéns para quem pegou essa alta aí, hein? Mas olha essa queda, 54% num dia, tá certo isso? TradeView, isso aconteceu mesmo? Isso aí é ciclo de break numa ação. Bom, eu não estava analisando o mercado em dezembro, né? Tava de férias. Não vi nada que aconteceu aqui, mas olha só, hein? Presente de Natal aí antecipado para quem operou vendido. Então teve essas altas e agora parece que o papel tá dando a entender aqui que ele vai se afunilando. Ele vai fazer um split aqui, ó. Normalmente o split dá umas mexidas no preço. E até assim, o split porque o valor. Não, mas ela já valeu mais caro. Ela vem dando split, ó. O último split que ela deu, mas ó, quando dá o split, normalmente deu uma pernada para cima e depois logo caiu. Aí deu um outro split aqui, de um quarto. Aí parece que deu uma estabilizada, andou de lateral. E os relatórios sempre neutros, né? Ou seja, faz tempo que não escuta uma notícia boa, né? Olha isso. E agora, do nada não, teve um relatório aqui, mas nada. E aí do nada aqui, algo aconteceu que, pum, subiu. E agora o papel está funilando. Então a gente vai ver aqui lá por
6 de março. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer lá 6 de março. E aí vai, se ele entra nessa também, de fazer o squeeze, porra, mas 23% também era uma boa, hein? É algo bom. Ou realmente o papel pega e desce, vem aqui ó, e desce nessa linha aqui, fazendo os pullback. Vamos ver. Eu vou pôr ela aqui para monitorar, mas de curiosidade, quero saber o que vai acontecer com ela. E ver se aparece algo. Ver se aparece uma boa entrada, algum sinal assim, se rompe isso daqui, que nem eu falei assim, rompe, vem para baixo, vamos operar vendido. Que já viu que ela tem um potencial de ganho bom. Agora ou se ela vai respeitar isso aqui, ela vai ficar assim, sambando aqui, até chegar aqui. Vamos ver. O que mais nós temos? Suzano. Suzano Papel. Suzano. Opa! Rompeu, hein? Que teve um super relatório positivo aqui. Nossa, hein? Reverteu uma estimação de não lucro, né? Para um pouquinho de lucro. Olha só, 300 milhões de lucro aí, quando se esperava perder. Não, 300 milhões não, essa nota aqui, né? Então deu 150 acima. E a receita, né? O faturamento, quase 1 bi. De surpresa, né? A mais. Pô, foi um excelente resultado. E aí o que aconteceu? Aconteceu aqui com um baita de um reporte bom. Muita gente comprou, vendeu, ficou aquela coisa, mas aí quem soube. Normalmente é no final do dia, né, que dá o relatório. E aí no dia seguinte, bom, 13% e olha, isso aqui. E isso aqui é rompimento, vai para cima. Isso aqui vai subir absurdamente. E, bom, tem o cruzamento aqui de médias móveis, mas olha, é um gráfico assim que claramente aí foi a notícia muito positiva e fez o papel subir. Tem aqui uma notícia também? É, meu. Então aqui, com o rompimento, é esperado fazer uma correção, porque ele subiu muito, né? Foi uma porrada muito grande, 13%, quer dizer, a pessoa. E olha o gap aqui, ó. Quer dizer, o papel fechou aqui, só 3% de gap, assim, de alta. Então, assim, quem estava aqui não fez nada, né? Não vendeu, não fez nada, ficou com o papel aqui. No fim, em 3 dias estava com 14% na mão. E aqui, o que vai acontecer aqui? Ele está fora da banda de Bollinger, ou seja, ele vai ficar subindo, né, bastante. Só que ele vai dar assim, umas correções, vem aqui meio por meio, volta a subir, depois, sabe, fazendo um pullback, mas subindo, né? Então aqui, nossa, vamos ver como é que vai abrir hoje, mas talvez tenha uma quedinha, se conseguir pegar um precinho assim um pouco mais barato, assim, na região aqui dos 57, né? Seria genial, né? Seria ótimo, ou até um pouco mais para baixo. Quanto mais barato conseguir pegar aqui, melhor, mas assim, o duro às vezes ficar fora disso, né? Porque isso aqui com certeza, meu, vai lá para cima. Rompeu, vai lá para cima. E quem entrou aqui entrou forte. Então olha, eu compraria aqui, ia fazendo parciais, por exemplo. Você tem lá um valor, vamos supor, não sei, 5.000 reais para investir. Então põe 500 ou põe 1.000 aqui, depois no dia seguinte, vai fazendo preço médio, né? Depois põe mais 500, põe mais 1.000 e tal, e vai indo. Aí você pega um preço médio disso daqui, né? Vai pegando um preço médio aqui, porque esse cara aqui vai lá para cima, né? Eu apostaria nisso, mas claro, achismo, né? Aí nunca sabe o que vai acontecer. Mas olha, Suzano, beleza, hein? Vamos de Vivara.
Então vamos acompanhar a Suzano, mas isso aí, cara, Suzano, por exemplo, se eu entrasse hoje, preço de início, né? Não sei por quanto abriria o mercado, mas vamos supor que eu compre por 58,70. 58,70. Quanto estará? Aí, aqui é acompanhar. Acompanhar. E depois vai fazendo parciais, né? Mas se entrasse hoje a 58,70, quando daqui um mês, como estaria? Então eu estou anotando aqui para acompanhar e aí a gente vê como estaríamos há um mês. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui os. Não ficar negativo aqui. Beleza. Suzano, ótima oportunidade. Pô, a Suzano arrebentou, hein? Arrebentou. Ah, isso, Vivara. Vamos de Vivara. Vivara é uma que eu também, de vez em quando, assim, fazia da Vivara. Achava legal. Opa! Olha lá, hein? Toda a pinta, hein? Que vai começar. Teve aqui, ó, o cruzamento aqui das médias móveis. Com candle subindo. Tudo bem que tá respeitando a banda de Bollinger aqui, mas também tá respeitando a média móvel. Então, tipo assim, ficaria aqui, ó. Subindo aqui. E ó, o sinal aqui de reversão. Esse é o sinal clássico, né, de reversão. Quer dizer, né, começou aqui a subida aqui, né, nesse ponto. Começou a tendência de alta. E aí, mas aqui tem um sinal forte de compra, né? Sinal forte, tem muita gente comprando. E deixa eu ver. Até o preço assim tentou cair, mas a galera no que caiu, comprou. Então, a alta do dia foi de 1%, mas quando você pega aqui na régua aqui, ó, cresceu 3%. E quem pegou esse momento aqui já está já ganhando 10% já. Está com cara de reversão. O que pode ter ocorrido, né? Ele chegou nesse fundo aqui, né? Aí chegou no fundo, a galera comprou. Então tá um fundo bem definido aqui. E aí o que acontece? Como já testou duas vezes aqui, né? Foi testar esse fundo e viu que compra forte, e agora tá tudo indica uma tendência de alta, provavelmente ele vai querer testar esse topo aqui, né? Provavelmente. E aí nós estamos falando de. Você pode ficar fazendo no pullback, né? Compra, vende, mas eu particularmente não gosto assim. Eu gosto de pegar o preço aqui e soltar ele só aqui, ó. E aí, por exemplo, sei lá, fico 6 não, 2 meses com papel, não sei, por exemplo, sabe, 3 meses, e não preciso ficar comprando e vendendo todo dia não, mas toda semana, sabe, para pegar o pullback, sabe, 3 dias, vende, depois compra, mais 3 dias, e vai fazendo o preço médio. É, isso é particularidade minha, tem gente que gosta, até tem gente que fala, diminui o risco, porque você vai, preço médio vai ajustando, mas, cara, também se você compra aqui, por aqui, e não faz mais nada e fica parado, tem 20% aí de sem dor de cabeça, né? 20%. E aí quando chegar aqui, espera para ver se vai romper esse topo aqui ou vai cair. Se cair, tem que ver, provavelmente ia testar isso aqui de novo, né? E aí tem que ver se rompe para baixo ou se continua, né? Se tem 3 confirmações de fundo, é um fundo muito bom. Normalmente o preço não vai mais para baixo, a não ser que tenha uma notícia muito ruim, sabe, né? Se tem aquelas notícias bombásticas de diretoria saindo ou qualquer outra notícia ruim, aí tudo muda, né? Mas se vai tudo bem, ela pode ficar aqui andando por aqui, né? Nessa faixa aqui, que tá ótimo, hein? Olha que faixinha boa, 37%. É, de relatório, os relatórios não tão bons, né? Ah, melhorou um pouquinho a receita. Tudo bem que o lucro continua tendo lucro, é que só esperava um lucro um pouquinho melhor, mas está neutro o lucro. Aqui também mudou um pouquinho o lucro, mas a receita. Então parece assim que está melhorando, né? A empresa está melhorando, pagou dividendos,
E aqui é o grande cara, ó. Vamos marcar lá dia 18 de março, ficar de olho nesse relatório, para ver se vem a comprovação de que é alta ou às vezes o papel vai mais de lado, né? Mas a Vivara tá bom. Eu aproveitaria essa. Eu entendo que seria uma tendência de alta agora e faria um movimento de pullback aí. Então, vamos supor assim, o último preço 29,80, vamos supor que então eu compraria a 30, vamos pôr 30 euros. 30 euros não, desculpa, 30 reais. Tô com um euro na cabeça. A 30, 30 redondo, ó, 30. E aí, onde a gente quer chegar? A gente quer fazer algumas. Aí vai brincando, né? Vai fazendo parcial, se tem uma queda assim muito grande de compra, né? Para aumentar a mão. Mas o nosso preço-alvo seria, vai para 36, né? Vamos pôr aí 35,50. Seria o preço-alvo, 35,50. Imagine 18%. Ótimo negócio. Então nós já temos aqui. Então, aí, o que o setup me sugere, né? O que o setup me sugere? Tal. Pessoal de venda, setup, esse é do outro. Vou ter que começar a pintar de cor diferente aqui as colunas. Opa, passei. Cruzamento de médias para cima. Ele fala para eu entrar isso no 29,80 praticamente. Coloquei 30 aqui, porque eu sou o azarado que pega sempre o preço mais caro. Põe o stop loss de 28,87. Por que 28,87? Por que 28,87? 28,87, acho que seria a mínima do candle anterior e põe uma margenzinha de erro, entendeu? Se eu não me engano bem, o setup é isso daí, pega a mínima do anterior, uma margenzinha para baixo, né? Porque às vezes ele pode ali dar uma encostadinha na mínima do anterior e volta a subir, e aí você sai da posição, é ruim. Aqui até você pode pôr um stop loss um pouquinho mais para baixo, viu? Né? Porque isso aqui acho que é um grande negócio isso daqui. Se não sair nenhuma notícia ruim. E aí, e aí é isso. Não tem aqui o preço. Quando opera de tendência, não tem assim um preço alvo. Não tem, é assim, tem que ficar acompanhando e quando der cruzamento para baixo, quando der uma inversão, se der muita venda, aí você vende, ou quando você achar bom. O gostoso de operar assim de tendência, é que você sai quando você quiser, sabe? Não precisa esperar um sinal, assim, não é que você falou assim, já tá bom, assim, já vai fazendo as parciais, eu adorava fazer parcial, né? E aí, se você vê assim um dia forte na venda, assim, ó, caiu 5%, vende, tá? Começou a cair, vende, sabe? E consegue. Você tem tempo para pensar, né? Você tem tempo para pensar. Então, legal. Bom, já vi, então vimos o cruzamento para cima e agora a gente vai ver operar em tendência de venda. Operar tendência de venda. Sinal de cruzamento, setup para cima. E o cruzamento. Eu acho que eu não configurei ainda, né? Eu não configurei ainda o de venda. Configurei sim. Médias para baixo. Tem algum? Opa, tem. Tem bastante, hein? Tem bastante. Eu ainda tenho que configurar aqui o risco, o ganho, né? Eu ainda não fiz. É que eu falei, o ganho não tem limite o ganho. Olha quantas aqui. Hiper. Hype. Quem é o hype mesmo? Ipera. Pô, Ipera é coisa de farmácia, né? Ó, teve aqui cruzou para baixo e caiu bem. Quando cruzou para baixo,
Esse outro aqui foi uns 13%. Esse aqui cruzou também. E o papel está caindo, apesar de tá com os candle verde, porque abriu com gap, né? Então, ou seja, um gap, porque olha só, um candle, um candle aqui vermelho que engoliu o candle verde anterior, ou seja, fortíssimo a venda aqui, né? Esse é o. Agora eu não lembro, precisa mais engolfo, né? Acho que é engolfo quando engole o anterior. E ainda tem um cruzamento aqui. Então, sinaliza a venda. E olha só esse. Nossa, o pessoal vendeu olha, um gap assim de um dia para o outro, 5% negativo. E depois, olha olha, 12% aqui de operar vendido. O que aconteceu aqui? Teve um split, hein? Pequeno split, notícias. E depois teremos um relatório. E aí fica a questão. E aqui tá tendo compra, né? Está tendo compra. Tem gente que está achando que está barato. Tem gente achando que está caro. E o que eu acho é que vai começar aqui. Ele vai ficar respeitando assim, vamos supor. Ele vai fazer esse movimento assim que eu acho. Vai ficar respeitando a média móvel e vai fazendo um pullback para baixo, né? E a média móvel aqui é o que parece. Até chegar aqui embaixo nesse fundo, né? No 21. E aí que eu falo, quanto que dá para ganhar? 7%. Que eu falo assim, eu não gosto muito de operar vendido, mas dá para fazer algo, né? E aí aqui o que ele me diz? Ele me diz de eu fazer uma brincadeira aqui de entrar no 23,71. Nem tá mais baixo ainda. 23,71 tava aqui, né? Então entra aqui no 23,50, né? 23,50. Põe stop loss. O que ele fala no 23,82? Por que 23,82? Porque já tá bem. Aí que seria na média móvel. Mas pode ser que ele vai dar uma balançada lá no papel, na média móvel, né? O papel vai dar uma balançada lá. Podia até colocar um stop loss no 24, por exemplo. Stop loss. E para pegar essa. Mas tem que monitorar. Aí, tem que monitorar. Mas tudo indica que tendência baixista. Vamos monitorar aí, pera. Então, como é que entraria no. Vamos só ver aqui. Seria aqui no 23 e. Não, era 23,50. 23,50. E aí, a gente espera que o papel vá até 21. 22, vamos por 22 aí. Ganhou 6%. Opera na venda. Vamos ver. Próximo. Tem bastante aqui, hein? O vídeo já tá ficando longo. O vídeo tá ficando longo, galera. Ó, eu vou passar a lista para vocês. E aí vocês me falam aí nos comentários o que vocês acham das próximas, né? Operar vendido. Vou só abrir rápido, não vou analisar o gráfico não, porque o vídeo já tá ficando bem grande. Ó, o grupo SBF. Tá vida, hein? Eita! Olha, isso aqui tá ótimo para operar vendido. Bem que teve aqui deu uma compra, sim, porque acho que né, chegamos no Bollinger, aí deu compra, né? Chegamos aqui, falou, tá muito, né? Tá muito esticada a venda, mas ele vai ficar aqui e vai cair. E aí as médias tudo indo para baixo aqui. Tem um
indicador, tem um reporte aqui. Se não acontece assim um milagre aqui, sabe, uma notícia muito boa, mas eu já veio de um reporte negativo. Mas tinha aumento de receita, é. Se vem algo muito incrível aqui, reverte, né? Mas tá com pinta aí de. E olha, ele fez aqui um usão mesmo, né, meu? Cadê aqui o lápis? Fez aqui um quadradão, olha. Pá. E depois ele. Uma alta boa, 30% de alta. Depois caiu. Ó, galera, isso aqui vai ficar de lição de casa, porque o vídeo já ficou muito comprido. Eu vou gravar o de amanhã. Diariamente eu vou estar aqui gravando. E eu vou tentar ser mais rápido. Não vamos gastar muito tempo analisando graficamente. Eu vou tentar ir mais rápido aqui. É verdade que deu bastante, o filtro aqui deu bastante empresas para a gente analisar. Então, lição de casa para vocês analisarem essas daqui, ó, de operar vendido. A Ipera, SBF, a, esqueci essa LWSA, Eneva, BMG já falamos, a Cogna, a Companhia Nacional, Positivo e a Kepler. Dentro dessas daqui, eu já analisei e dentro delas tem ótimas oportunidades. Então, vocês vão me dizer aí, ótimas oportunidades para trabalhar vendido. Super tendência de alta confirmada. Então vocês me dizem aí. Um forte abraço. Até amanhã. Põe lá, se inscreve no canal, põe o sininho para tocar. Todo dia tem vídeo novo no canal. Um abraço, hein?